Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula nós vimos como funciona o servomotor, como utilizar a saída digital do Arduino com o servomotor e entendemos um pouco sobre a programação para utilizar o servomotor. Na aula de hoje nós vamos entender como funcionam as entradas digitais e também a sua utilização junto com o servomotor e outros componentes. Vamos lá? Vem comigo! Então, nessa aula de hoje, como eu já disse para vocês, nós vamos entender como funcionam as entradas analógicas, tá? Ou as entradas aí com sinal analógico. Bem, nós já falamos das entradas analógicas em outra ocasião, quando eu expliquei para vocês sobre as entradas digitais. Eu falei ali rapidamente o que era uma entrada analógica. As entradas analógicas, elas são necessárias porque nem tudo é 880, nem tudo é ligado ou desligado. Existem alguns componentes eletrônicos, vários na verdade, que eles funcionam ali com um meio termo, com uma leitura mais dinâmica, tá? Então, vamos aqui analisar. Isso aqui é um sinal analógico, tá? Então, nós temos aqui os sinais que estão na onda e que apresentam aqui um meio termo de energia. Não é totalmente ligado nem totalmente desligado, nós temos um meio termo. E por isso nós utilizamos essas entradas. Se vocês observarem aqui, essa é a forma de representação discreta do sinal analógico. Então, nós temos vários pontinhos que estão aqui entre o 0 e os 5 volts, por exemplo, e esses pontinhos representam números decimais, por exemplo, tá? Então, nós podemos utilizar as entradas analógicas, certo? Por exemplo, com sensores, elas vão ser muito úteis com os sensores, com o potenciômetro e outros componentes que a gente vai conhecer aqui. E nós também temos uma forma de utilizar as entradas digitais como analógicas. Como assim? Se vocês repararem, na placa de Arduino de vocês e também na representação nossa lá do Tinkercad, alguns números das portas digitais, eles têm uma onda, parecendo um tiozinho aqui do lado deles, um acentozinho de tio. Na verdade, isso aqui é a representação de uma onda analógica, tá? Então, o que acontece? Nós chamamos essa representação de PWM, ela representa aqui o pulso, o tamanho do pulso, a largura do pulso em forma modulada. Então, o que isso significa? Significa que eu posso controlar as minhas saídas digitais aqui, certo? Para funcionarem de forma mais amena, mais discretizada ou com valores mais quebrados. Então, as entradas 11, 10, 9, 6, 5 e 3, eu posso utilizar com valores aí intermediários entre 0 e 1. E como é que o Arduino processa isso? Como é que é feito isso? Bem, ele faz isso pelo tempo em que a porta ela fica ligada ou não. Então, quanto maior a largura do sinal, maior é o tempo que ela vai ficar ligada. Então, isso representa um valor maior de energia, 4,5. Se o tempo for menor, se a largura do pulso for menor, então ela vai ficar com menos energia. Então, 3 volts, por exemplo, tá? Essa é uma forma mais didática de tentar explicar aí para vocês o que isso significa, certo? Então, inclusive eu coloquei aqui, olha, que a função de uma porta PWM é simular uma saída analógica. Ótimo, nós temos aqui as entradas analógicas, entradas de energia, entrada de sinal. Mas e se eu precisar sair, por exemplo, eu posso usar isso aqui para quê? Para controlar o brilho de um LED. O brilho do LED não é saída de sinal? Então, eu só posso usar o LED ligado ou desligado? Não, eu posso usar ele, controlar o brilho do LED mais brilhoso, menos brilhoso, utilizando esse tipo de porta aqui, tá? Utilizando valores,
aqui está escrito errado, é porta, utilizando valores entre 0 e 1. E ele faz isso tão rápido, variando aí entre 0 e 1 tão rápido, que ele simula os valores de tensão entre 0 e 5 volts, tá? Então, depende aí do tempo que esse pulso vai continuar aí como ligado ou desligado. Então vamos ver como é que isso funciona na prática. O que nós vamos ver na prática agora? Nós vamos ver como as portas analógicas funcionam, as portas de entrada analógica funcionam e como uma porta de saída PWM vai funcionar. Lembrando que as portas são digitais e são simuladas para saídas analógicas de sinal. Vamos ver como isso funciona na prática, acionando aí o Tinkercad. Vamos lá? Vamos lá, eu já estou aqui com o Tinkercad ligado aqui, aberto. Vou renomear aqui o meu projeto, tá? Eu vou aqui também pegar o Arduino. Vou pegar uma placa de ensaio. Colocar aqui do lado. Vou pegar um LED, todo o teste que eu faço, a maioria dos testes que eu faço, eu vou fazer aqui inicialmente com um LED, tá? E eu vou pegar aqui um novo componente que nós vamos aprender sobre ele agora, que é o fotoresistor. É um sensor fotoresistor. Antes de falar sobre ele, eu vou já montar o meu circuito aqui, tá? Bem, eu coloquei aqui um LED e um fotoresistor. O que é esse fotoresistor? Ele é um sensor de luz. Ele detecta se tá claro ou se tá escuro, tá? E de acordo com a luminosidade, ele altera o valor da resistência interna dele. Então, ele é chamado de fotoresistor porque ele é feito como se fosse um resistor. Só que esse resistor, ele é dependente da luz, tá? Então, por exemplo, quanto mais claro estiver, maior seria a resistência dele, certo? Ou quanto mais escuro tiver, menor seria a resistência. Nós vamos testar ele aí agora. Todo componente eletrônico, ele tem que estar ligado onde? No negativo, certo? Vou botar aqui preto. E no positivo. Ótimo, vermelho. Tá, aqui eu vou puxar lá pra placa, tá? Não, esse é o GND. O meu mouse tá. Ô, gente, meu mouse tá. Pronto. Tá ligado, negativo e positivo, certo? Nós vamos entender primeiro o funcionamento das portas analógicas. Então, vamos lá. Se eu estou aqui com o meu fotoresistor, ele não pode só estar ligado no negativo e positivo, porque ele precisa emitir o sinal para a placa, tá? Então, nós vamos ter que ligar nele aqui agora um resistor, certo? E nós vamos ter que ligá-lo também em uma porta analógica. Eu vou ajustar aqui, porque eu terei que colocar o meu resistor aqui. Vou girar o meu resistor e vou só puxar aqui. Pronto. Dessa mesma coluna aqui, olha, ou linha, o que vocês preferirem chamar, eu vou puxar o meu cabo para a porta analógica. Então, eu vou puxar aqui, vou passar por aqui mesmo, não tem problema, e vou ligar no A0. Pronto. A conexão aqui do meu sensor de luz
também conhecido como LDR, tá, gente? Eu vou até colocar um comentário aqui para vocês, porque ele pode ser o sensor também chamado de LDR, tá? Um sensor de luz. Beleza. Pronto, essa conexão está feita. A conexão do LED vai ser aquela normal que a gente já sabe como fazer. Eu também preciso usar aqui no LED um resistor e vou ligá-lo aqui na porta 9. Primeiro nós vamos entender aqui como vai funcionar esse sensor. Depois nós vamos entender como funciona como a porta 9 aqui, como o PWM, certo? Beleza. Nós vamos então aqui agora colocar aqui como laranja também, certo? Pronto. A minha conexão está feita aqui. Falta mudar aqui o valor dos resistores, né? Nós vamos mudar aqui para 220 ohms, que é o resistor que a gente tem em mãos para utilizar. Aqui também, 220 ohms. Pronto. Agora vamos para a parte do código, porque é isso que nos interessa, é isso que faz a coisa funcionar. Vamos lá. Joga esse código aqui no lixo e vou puxar aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma entrada. Então, para onde eu vou? Entrada, certo? Lê pino digital ou lê pino analógico? Lê o pino analógico A0, A0. Maravilhoso até aí, certo? Ah, mas o que eu quero fazer com esse pino analógico? Bem, o pino analógico, ele lê um valor, por exemplo, entre 0 e 1024, tá? E esse valor entre 0 e 1024 são os valores aí, 0, por exemplo, para muito escuro e 1024 para muito claro. Eu só preciso confirmar isso porque eu sempre troco, mas na hora de executar aqui a gente vai ver. E de acordo com esse valor que representa a luminosidade, é que o nosso LED vai ser ligado ou não. O que eu quero? Se estiver escuro, eu quero o LED ligado. Se estiver claro, eu quero que o meu LED desligue. Então, olha aí, esse se é o que pra gente? Esse se é um comando aqui, certo? De controle, tá? Ah, o que eu faço então? Bem, eu acabei de dizer para vocês que o valor é comparado. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse maior, menor aqui. Se a leitura do pino analógico tiver menor, vou colocar um 800 aqui, por exemplo. Vou botar metade de 1024, vou botar 500 aqui. Se esse valor for menor do que 500, eu quero que a minha saída aqui, o 9, a minha saída, o que vai acontecer com ela? Eu quero ele ligado, certo? Então, eu vou definir o pino como ligado. Pino 9. Se não, o pino vai ficar desligado, tá? Vamos ver aqui como é que isso vai funcionar. Pino 9, como desligar. Vamos ver se já funciona, né? Repare como eu faço a simulação. O LED aqui, ele já apareceu. Fecha aqui, ele já apareceu ligado. O que isso significa? Olha, tá escuro. Tá vendo aqui? Bolinha escura e bolinha clara na simulação. Vou aumentar para vocês verem melhor. Escuro e claro. É um simulador, então é assim que ele faz a representação. Se tiver claro, o LED ele teria aqui que desligar. Então tem alguma coisa errada aqui acontecendo com ele, porque ele só está ficando ligado. Deixa eu olhar meu código. Alto e baixo, 99, menor, menor, A0, 500. Gente, vocês viram que o meu código aqui, ele não tá funcionando, certo? Quando eu coloco aqui ligado ou desligado e mudo de escuro para claro, o meu LED ele não apaga e a minha programação estava totalmente correta. Então, eu vou ensinar para vocês aqui uma coisa que é muito importante para a gente entender nesse momento. O Arduino, ele nos permite olhar o que está acontecendo com o sensor, ou seja, qual é a leitura que o sensor está fazendo. Para isso, a gente utiliza aqui o monitor serial, certo? Esse monitor serial, ele mostra na tela o que a gente quiser.
Para a gente usar isso aqui no Tinkercad, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em saída e vai procurar aqui, ó, imprimir no monitor, certo? Eu posso colocar aqui no início ou no final. Imprimir no monitor. Hello World? Não, eu não quero imprimir isso aqui no monitor. Eu quero imprimir o valor do meu sensor. Então, eu vou colocar aqui. Então, quando eu começar a simulação, no meu monitor, aqui embaixo, que eu posso abrir quando clicar, ele vai começar a aparecer a leitura do meu sensor. Então, presta atenção no que vai acontecer aqui agora, ó. Dei o play, tá? O meu sensor aqui, ele tá no totalmente escuro. Quanto ele tá lendo aqui? O valor 1. Agora, eu vou mudar lá o meu sensor. Eu vou deixar até aberto aqui, vou só fechar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ele não vai mais fechar, então eu vou mudar aqui para o totalmente claro. Veja a leitura do meu sensor, tá indo para 310. Como é uma porta analógica, é muito imprevisível a leitura que ele vai fazer. Por isso é bom a gente ver qual é a leitura dele utilizando o monitor serial. O monitor serial, ele tá aqui na programação escrita como serial begin, tá vendo? Então, ele vai apresentar na tela a cada 9.600 milissegundos o valor que eu quero, certo? E esse valor é esse daqui, que é o valor da porta analógica a 0. Então, o máximo que ele está indo é 310. Então, se ele está indo só até 310 e eu utilizar 500 ou 600 aqui embaixo, não vai funcionar. Então, o mínimo, totalmente escuro, é 0. O máximo é 310. Então, eu vou colocar aqui um valor, 155, que é a metade. Ou seja, de 155 para baixo, eu vou considerar como escuro. De 155 para cima, vou considerar como claro. Então, eu vou aqui agora, vou dar o play. E agora, repare, tá ligado e desligou o meu LED. Vou aproximar para vocês verem, ó. No escuro, o LED está ligado. No claro, o LED desligou. O ideal de leitura para esse sensor é de 0 até 1024, mas varia muito. Inclusive, se eu atualizar a página aqui, pode ser que ele venha dar outro valor de leitura. Por isso, a gente faz aquele macetezinho lá de ver qual está sendo a leitura dele, certo? Agora, nós vamos fazer isso aqui na prática, para entender realmente como funciona essa porta analógica na prática. Aqui a gente já fez no Tinkercad, não é isso? E nós vamos fazer agora com o Arduino mesmo. Vamos lá então. Bem, gente, aqui já está as peças que eu preciso, a protoboard, o Arduino, alguns fios, um LED apenas, 2 resistores e um sensor LDR. O sensor LDR é essa pecinha. Aparece um LEDzinho, não é? Vocês também têm aí no kit de vocês, tá? Ela também não é como LED e que tem lado positivo e negativo, tanto faz. A utilização dos lados aqui não tem como discernir aqui um lado do outro. Usa como um resistor, a gente não precisa escolher lado. Então, já vou encaixar aqui o meu LDR na minha placa, tá? O resistor, para evitar ficar usando muitos fios, eu já vou ligar o resistor direto aqui no negativo da placa, certo? Eu também vou pegar aqui um fio positivo, vou ligar aqui positivo aqui e o positivo da protoboard no 5 volts aqui, tá? Negativo da protoboard, vou ligar no GND, assim como está a nossa ligação lá no Tinkercad, tá? E um fio laranja, que é o fio de dados, saindo aqui dessa perninha para o A0 do Arduino, certo? Ótimo. Então, a minha ligação aqui do LDR já está toda prontinha. Agora eu vou fazer aqui a ligação para o LED. Vou conectar o LED aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o resistor e já ligar direto da perna negativa para o GND. E falta aqui, vou pegar um fiozinho amarelo para ligar a perna positiva do LED para o
9 aqui do Arduino, certo? Ótimo, meu circuito já está todo pronto. E agora eu vou pegar lá a simulação e vou copiar e colar para o Arduino. Bem, vamos lá então. Bem, vamos lá então. Eu já vou copiar o meu código daqui, Ctrl C, e jogar aqui para o Arduino. Vou jogar aqui. Já tá certinho. Vou conectar aqui o meu Arduino para eu mostrar para vocês como é que funciona o monitor serial. A programação do monitor serial já está feita, tá aqui, serial.begin, eu tô aqui iniciando a saída serial e aqui eu estou falando o que ela vai imprimir, certo? Então, nós vamos aqui, olha, monitor serial nessa lupinha e eu vou ver aqui qual está sendo a leitura do meu sensor. Primeiramente, eu vou passar aqui a programação, lógico. Pronto. Passando aqui para o meu Arduino, deixa eu colocar a imagem para vocês verem melhor. Pronto, passando aqui para o Arduino, eu vou abrir aqui, olha, monitor serial e vou ver qual está sendo a leitura do meu sensor. Observe, no estado normal, que é claro, do jeito que está aqui, eu estou aqui só com a luz do dia mesmo, ele está fazendo a leitura ali de 5 e 18, certo? Eu vou colocar aqui esse aqui para simular o escuro. Com o escuro ele vai diminuindo ali. Se eu quiser simular muito escuro, basta colocar o dedinho aqui em cima, ó. E ele tá em 37. Então ele tá variando ali entre 118, 120 e escuro 37. Então isso aqui que a gente tá vendo no monitor serial vai refletir na nossa programação. Por quê? A minha programação, eu vou ter que refazer aquele valor de 155 para colocar um meio termo entre 30 e 120. Então, eu posso colocar aí, por exemplo, o valor de 50. Então, se ele for menor do que 50, eu quero a luz acesa. Se ele for maior, eu quero a luz apagada. Luz do dia apagada. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mudar esse valor para o valor de 60. Meio termo ali entre aqueles dois. Vou passar minha programação para o Arduino novamente. E o que está acontecendo? Se ele for menor que 60, ele vai estar escuro. Então, eu quero o LED ligado, iluminando. Se ele for maior do que 60, que é essa parte aqui do sinão, eu quero que ele fique apagado. Então, de dia ele vai ficar apagado, de noite ele vai ficar aceso, certo? Ele já começou aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui no serial. Qual está sendo a leitura dele, tá? Ó, o serial já está aberto aqui. Pronto, a leitura dele está em 122. Então, ele está de dia, o LED está apagado. Simulando à noite, eu vou colocar o dedo aqui para o sensor entender que está escuro. Mudou a leitura do serial, tá vendo aqui, nesse cantinho aqui passando, tá? E o LED está aceso. Olha, ele vai funcionar aqui perfeitamente. Então, essa parte aqui do serial, de ver a leitura do meu sensor, é importante porque vai variar de um para o outro. Se eu colocar um valor aqui mais claro, uma lanterna aqui, por exemplo, ele vai entender um valor maior do que 100, 120, por exemplo, 107, 108, igual tá ali. Então, é importante a gente fazer essa leitura para a gente poder calibrar aqui a nossa programação, certo? Vamos ver aqui, então, mais de pertinho, o que está acontecendo aqui, olha. Escuro, escuro, LED aceso. Claro, apaga, escuro, acende, claro, apaga, funcionando perfeitamente. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre portas analógicas. Na próxima parte, nós entenderemos como é que nós vamos transformar as portas digitais
essas portinhas aqui em portas analógicas, ou seja, eu posso pegar o valor desse sensorzinho aqui e jogar no LED e ele vai ficar variando de acordo com o valor do sensor. Vamos entender como isso funciona na próxima parte da nossa aula. Vamos lá!